Porque cada um interpretou de um jeito a música Evangelho de Fariseus. Rapaz, eu estava pensando, como que a música dividiu opiniões? Um negócio impressionante. Para alguns, Deus purinho, Deus falando conosco. Para outros, a música é Satanás purinho. Como é que pode um negócio desse? E aí a gente faz uma pergunta não apenas sobre essa música, mas sobre como interpretamos a realidade. Quem está certo? Como que você sabe que você está certo? Não te assusta isso? Porque no caso da canção, por exemplo, mas você pode aplicar em relação a ouvir um pregador, enfim. Se a canção vem de Deus, rejeitar a canção é rejeitar Deus. Mas se ela vem do diabo, aceitá-la é rejeitar Deus também. Olha que coisa, gente. Não é fácil. Mas pense em coisas mais profundas ainda. A religião que você decide aceitar, a igreja que você decide frequentar. Um pastor que chega com uma mensagem e as pessoas se dividem. Isso aí é de Deus, outros dizem, não é. Lembra, no caso de Jesus, os fariseus, eles falaram, não é de Deus, é Satanás, tá? Você expulsa demônios por meio de Satanás. Tá vendo? Não tem como a gente ficar neutro, mas como a gente interpreta as coisas, se um pastor é de Deus ou não, uma música é de Deus ou não, se a gente está no caminho certo ou não. Eu sei que muitas vezes as pessoas decidem de maneira arbitrária, como no caso da música, dão um comentário lá, então nem aí, essa é a verdade. Eles falam a primeira coisa que vem à cabeça, mas analisar não apenas esta música, mas as influências que recebemos é tão sério. Porque um dia seremos julgados por cada palavra que falamos, sabia? Cada tuitada, cada comentário lá. A Bíblia diz que seremos julgados por cada ação e palavra. Como saber se estamos certos ou errados? Se a nossa interpretação está correta? Vamos pegar como exemplo aqui essa música. E bora para mais um vídeo. Me ajuda aí, dá uma comentada aí. Aqui nesse caso você pode comentar qualquer coisa, simplesmente para me ajudar a impulsionar o vídeo e bora para mais um vídeo. Vamos lá! Eu vou começar assim. Há uma história famosa sobre o elefante. Havia lá um elefante e 7 homens foram lá, nem lembro se o número certo era 7, tá? Mas aí cada pessoa, cada homem, ficou lá pegando em uma parte do elefante e depois foi pedido a eles que descrevessem o elefante. E um homem, então, pegava lá na pata e dizia, ele é duro. Outro que pegou em seu marfim disse, ele é muito firme, ele é muito forte. Outro que deu uma abraçada nele disse, ele é muito grande, ele é muito grande. E por aí vai. Essa história muitas vezes é contada porque, a seu modo, eles até falaram uma verdade, mas não era verdade total. Era uma descrição completamente imperfeita. Completamente imperfeita. Essa história, então, ela muitas vezes é contada para dizer que a verdade é relativa e que ela estaria condicionada à percepção de cada um. Mas isso é um engano. Essa história não serve para mostrar que a verdade é relativa, e sim que o homem é limitado. Pois veja, havia sim ali na história um elefante, com características bem objetivas e observáveis. O elefante é um animal mamífero de grande porte. Eles são herbívoros e que possuem um nariz em forma de tromba, de pele rugosa, com defesas de marfim, aquele negoção assim, orelhas grandes, largas e achatadas. Tá vendo? Há uma definição bem objetiva e a partir dela você pode identificar um elefante quando vir um. Mas os homens tiveram uma percepção limitada do elefante e podemos dizer até incorreta, porque por mais que seja verdade aquele aspecto, não era toda a verdade sobre o elefante. Então, ou seja, a verdade ela existe. Os homens é que são limitados em sua percepção, limitados intelectualmente e moralmente. Vejamos o caso da música. Se você é um cara avarento, porque é isso que eu estou tentando mostrar, que você vai para a música, para um pastor, para analisar qualquer coisa, a partir da sua limitação, de seus preconceitos, de seus conceitos. Ou seja, você enxerga o mundo a partir dos seus óculos. Se os seus óculos estão quebrados, você vai enxergar o mundo assim. Se os seus óculos são verdes, você vai enxergar o mundo assim. Entender isso é fundamental. Então, se você é um cara avarento, que detesta contribuir com o avanço da igreja, você ouviu alguém falando sobre dízimo e criticando o pastor, você vai amar. Ainda que a música possa não parecer ser uma crítica ao dízimo em si, e sim ao mau uso dele. Mas você, limitado moralmente, ou seja, corrupto, avarento, vai pegar o trecho da música, o reino virou negócio, como desculpa para justificar sua avareza. Lembra que Judas, ele falou em dar dinheiro aos pobres? Mas o texto bíblico explica que ele falou isso como desculpa, pois na verdade ele era ladrão. Ou seja, o que tem de gente falando da boca para fora em ajudar os pobres, o pessoal da ilha de Marajó, mas isso é só desculpa para esconder a avareza. Não está escrito. O que tem de Judas por aí
Não está escrito. Mas vamos pegar um outro exemplo. De uma pessoa avarenta também, mas daquela que está fazendo do reino negócio. É claro que ele ficará ofendido com a canção. E aí pode usar argumento do tipo, mas nem todas as igrejas são assim, isso não deveria ser feito assim, generalizou, nem sabe o significado de generalizar, mas enfim, isso não deveria ser feito assim, não poderia falar em público, ela foi inspirada no Djavan. É claro que a inspiração da pessoa muitas vezes redunda ali naquilo que ela compõe, mas a letra aqui da canção, não sei se tem uma influência de Djavan, eu não consigo ver. Mas essa pode ser uma estratégia chamada ad hominem. O que é o ad hominem? Não conseguindo, ao invés de lutar contra o argumento, você diminui a pessoa. Ou também falar, ela é adolescente. Isso é uma maneira também de tentar diminuir o argumento. Tá vendo? Nem tô dando a minha opinião aqui se a música tá certa ou não, porque eu já fiz isso no outro vídeo. Assista, se quer saber a minha opinião mesmo sobre o vídeo, melhor, sobre a música, assista o meu outro vídeo. Eu estou mostrando como que, muitas vezes, a argumentação, ela não parte de um desejo de encontrar a verdade. Ela parte simplesmente do coração maligno, tentando arranjar uma desculpa para justificar seu erro. Ou então, enxerga em algo, seja a música ou no pregador, ela enxerga aquilo que o próprio coração dela já vê. Tem um óculos ali quebrado e ela está enxergando a partir desses óculos quebrados. Enfim, então qualquer coisa pode ser uma desculpa para rejeitarmos a verdade. Lembra da fábula de Esopo? Eu sempre conto ela. Tinha lá em cima um lobo. E o lobo viu uma ovelha lá embaixo, bebendo água. O lobo desceu e falou, eu vou te devorar porque você está sujando a minha água. A ovelha respondeu, você está em cima, estou bebendo a água que vem lá de cima. Ou seja, você é que bebeu. Se alguém sujou, é você. Irrefutável o argumento? Irrefutável. Mas o lobo, não satisfeito, disse, então eu vou te comer porque há 1 ano você falou mal de mim. A ovelha então responde, impossível? Eu nasci há 6 meses. Irrefutável? Irrefutável o argumento. O lobo então disse, quero saber de uma coisa? Você falou mal, sei lá quem, o seu pai, e comeu a ovelha. Qual é a moral da história? Nós temos paixões. E quando somos movidos pelas nossas paixões, não existe argumento, por mais claro e límpido e irrefutável que seja, para nos convencer. Não importa. Deixe-me dar um exemplo. Como que você não vai para as coisas apenas com o seu intelecto, mas com o seu ser, de modo completo. Seja com suas avarezas, paixões, preconceitos. Vamos dar um exemplo. Uma vez, eu fui convidado para uma live. E uma moça que falava contra o feminismo. Mas ela descobriu que eu prego contra o pastorado feminino. E eu explico isso de maneira muito clara. A Ana Campanholo tem um livro em que ela mostra que a origem do pastorado feminino tem a ver com o movimento feminista. Uma feminista que foi a primeira a semear essas ideias e tal. Enfim, eu explico que tem origem no feminismo. Mas essa moça que me chamou para uma live era contrária ao feminismo. Mas a mãe dela era pastora. Ao descobrir que eu pregava contra o feminismo, contra o pastorado feminino, ela me desconvidou. Mas como é que pode isso? Como é que pode? Eu lembro até na época, né, de ter falado isso com a Ana. Ela falou, mas como? Como que pode? E aí eu falei, a mãe dela é pastora. Tá vendo como que então as nossas experiências, você ter uma mãe que é pastora pode influenciar a sua percepção da realidade? Então não importa o quanto que o argumento seja refutável, o quanto que os argumentos sejam claros, você os enxerga a partir de si mesmo. Você os enxerga a partir dos seus óculos. E se ele estiver quebrado, e o pior é que ele tá? O meu tá quebrado, o seu tá quebrado porque a gente é pecador. A gente tem uma dificuldade imensa, então, para ter percepção daquilo que é real mesmo. Tanto é que, por exemplo, Platão acreditava que nem era possível. Ele escreveu no seu livro Fédon que só ia encontrar a verdade depois que morresse. Então, é por essa e por outras que muitas pessoas disseram isso. Não, não é possível conhecer. Não é. Eu acredito que é. Eu acredito que é, sim. Agora, eu com 41 anos, inúmeras vezes, eu olho para trás e penso, nossa, quando eu tinha 20 anos eu tinha certeza absoluta sobre algo. E eu estava disposto a morrer por aquilo. E eu estava errado. Os meus óculos quebrados me fizeram enxergar algo que não era real, por conta da minha corrupção, por conta do meu pecado. Ou seja, o que me leva a dizer o seguinte, é possível conhecer? Eu creio, diferentemente de Platão, é possível sim. Mas a gente precisa de um milagre, de um verdadeiro milagre, de um verdadeiro milagre. Lembra quando Jesus falou, olha, você
consegue ver o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu. Uma trave era uma viga, você tem uma viga aqui e você não consegue enxergar, ou seja, ele está falando, você não consegue ver os seus próprios erros, ainda que sejam claros, mas você consegue ver o erro do irmão lá longe, ainda que seja mínimo. Esse é o meu e o seu problema. Nós somos tão corruptos que nos tornamos estúpidos. Nos tornamos estúpidos e temos enorme dificuldade de enxergar a realidade, ainda que ela seja clara. Ainda que ela seja clara. Portanto, pense assim, ó, alguém em relação a essa música. Se alguém viu um pastor conhecido elogiar a música, e pense assim, ó, o João viu um pastor que ele não vai muito com a cara dele, e um pastor conhecido, bem-sucedido, e esse pastor elogiou a música. O João, a partir daquele momento, para mostrar que ele é diferente e melhor que o outro fulano, ele começa a criticar a música. Ou o inverso também é verdadeiro. O inverso, ele vê alguém que critica a música. E por conta disso, para mostrar que é melhor, ele pode começar a elogiar a música. Eu sei, parece loucura, mas é nesse nível que a gente é. É desse tipo que a gente é. Tão terrível, tão influenciável por aquilo que acontece ao nosso redor, as nossas cobiças, as nossas invejas, como que isso influencia quem a gente é. Por exemplo, quantos pastores, às vezes ele ouve um pastor, um bom pastor, só que o pastor é conhecido e o pastor tem uma posição. Ele faz questão de ter uma posição diferente só para tentar mostrar, tá vendo que eu sou melhor que ele, eu não sou como ele. Esse é o nosso nível. Esse é o nosso nível. Entender que você é assim já faz com que você seja mais criterioso ao analisar algo. Faz com que você pense mais. Faz com que você, inclusive, tente ouvir outras vozes, estudar um pouco mais. Por exemplo, nesse vídeo que eu fiz, eu gastei acho que uns 2 dias estudando sobre a Amazônia. Eu já tinha uma tese, eu achava que era falsa a notícia de que está queimando. Não estou dizendo que não tem queimada lá, mas de que o apocalipse da Amazônia vai acontecer amanhã. É justamente por conta dessa percepção de pecado, de que eu sou falho, eu fui estudar 2 dias. E era um assunto que eu já queria ter estudado mesmo há algum tempo, coincidiu aí. Enfim, então você, tendo essa percepção, você vai ser mais criterioso, você vai pensar melhor, você vai ouvir outros. E o mais importante, clamar a Deus para que faça um milagre. Um milagre para que você consiga entender a verdade, enxergar a verdade. O que, na minha opinião, por conta do nosso pecado, é um milagre. Enxergar o óbvio é um milagre. A gente precisa de Deus, a gente precisa reconhecer que somos malignos, que somos invejosos. Só de reconhecer isso, inúmeras vezes você já parte para analisar as coisas de um modo diferente. Reconhecendo que os seus óculos estão quebrados. Você já vai um pouquinho de uma maneira mais criteriosa, de uma maneira um pouco mais cuidadoso. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa mais velha, parece que um menino, né, ele é mais corajoso. Ó, você viu como é que ele condena facilmente as coisas, abre a boca lá e fala, tá tudo errado. Por isso que geralmente as pessoas mais velhas, elas são menos corajosas. É que elas já erraram tantas vezes. A gente já errou tantas vezes. A gente já teve tantas certezas que depois a gente falou, nossa, eu fui enganado pelo meu próprio coração. Desesperadamente corrupto é o coração do homem, disse Jeremias. Quem o conhecerá? Aí ele responde, só Deus. Ou seja, eu não posso me conhecer por mim mesmo, eu preciso que Deus se revele a mim. E revele o meu coração. Então, 41 anos eu tenho, já errei tantas vezes, já tive tanta certeza que depois eu vi, meu Deus, a culpa era só minha, eu vi de maneira incorreta, por conta de minha inveja, arrogância, por conta de alguma paixão envolvida ali. E isso faz com que a gente seja, às vezes, menos corajoso, aparentemente, e clame a Deus por um milagre. Se esforce um pouco mais e não saia tão rapidamente atirando para todo que é lado. Então é isso, gente. É isso. A verdade existe, ela é objetiva, como a história do elefante, mas nós somos limitados. E reconhecer isso é um grande passo para que a gente possa não ser enganado e para que a gente possa enxergar as coisas como elas de fato são. Ter a percepção correta da realidade. O que vocês acharam do vídeo? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.